Fala pessoal, estamos com mais um De Olho no Green, simbora. Vamos para quinta-feira, né? Os jogos aí de quinta-feira. Ainda estamos aí em viagem, então ainda com esse improviso, certo? Já vou adiantando, inclusive, amanhã nós estamos voltando e é provável que o De Olho no Green talvez não saia amanhã, tá? Pode ser que ele saia sexta-feira cedinho, logo pela manhã, então ali umas 9, 10 horas, fique atento na sexta-feira para o De Olho no Green de sexta, beleza? Tem boas oportunidades sexta-feira. Data FIFA acabou ontem, mas os jogos ainda estão aí engatinhando até voltar bem os campeonatos. E aí sexta-feira volta com tudo, tem bastante oportunidades, beleza? Então simbora, já tem aí na tela, como ontem, né? Temos aqui improvisado ainda no notebook e tal, mas as análises para vocês, como sempre, não deixamos faltar, beleza? Como eu falei, não estamos em data FIFA, mas estamos com jogos escassos, então apenas 3 oportunidades. Temos aqui 2 jogos do Brasileirão. Inclusive, ontem eu passei, eu acho que o jogo do Grêmio, né? Grêmio Sub-20. Aquele jogo ele foi adiado e amanhã, então, quinta-feira, nós teremos aquele jogo, beleza? Então, para você que às vezes pegou ali o jogo no dia de ontem, não se esqueça, hoje, aliás, amanhã, quinta-feira, ele vai estar disponível para você, beleza? Se você não pegou, aproveite aí a oportunidade. Estamos aqui, então, com o Cluj, né? O Cluj contra o Kolding, certo? O jogo válido pela segunda divisão da Dinamarca, tá? São duas equipes medianas, vamos colocar assim, né? Tem aqui uma sequência boa, tem uma sequência ruim, certo? Jogam ali a segunda divisão, então não é um campeonato de elite, né? A mesma coisa do time visitante, tem alguns jogos, né, ruins, outros melhores. O Koji aqui, entre eles, tem uma sequência melhor, até, pelo menos dos últimos 5 jogos. Não é um histórico tão recente, mas também não tão antigo. E por incrível que pareça, o Koji vem como zebra, mesmo jogando em casa. Para essa partida, eu decidi pegar um jogo, um mercado bem tranquilo. Inclusive, nas 3 oportunidades, vocês já podem ver aí que nós temos o mesmo mercado, todas as 3 com over em MFT, certo? Mas, claro, alguns, né, alguns jogos ali são mais arriscados, outros são mais tranquilos. Então, esse jogo do Coach, eu acredito que o over em meio FT, 2 gols na partida, seja bem tranquilo, tá? Se você estiver acompanhando ao vivo e o jogo realmente estiver muito bom, muito pegado ali, as duas equipes finalizando bastante, né, atacando bastante, dá para você pegar até um over 2,5, um HT, mas isso vai depender do live, beleza? Over 1,5 é aquela entrada segura, no pré-live, tranquila, mas eu vejo um jogo com potencial para over, beleza? A gente pode ver aqui o histórico, tem alguns jogos, um ou outro perdido ali, né, de 0-0 ou 1-1, aliás, 1-0, né, que não seria os 2 gols, mas nós temos, na sua maioria, uma média aí de 80% dos jogos aí das duas equipes, nós temos pelo menos 2 gols na partida, beleza? O Koji aqui nos últimos 10 jogos, todos tiveram pelo menos 2 gols, perdão, apenas um, né? Foi 0-0. Então, 9 dos últimos 10 aqui no geral. O visitante, nós tivemos aqui todos os jogos pelo menos 2 gols, certo? Aí a gente pegando a sequência em casa que dá uma caída no rendimento, né? O Koji, de 9 dos últimos 10 no geral, aqui cai para 8, certo? Dos últimos 10. E o visitante, inclusive tem uma goleada aqui de 19-1, né? Era um jogo de Copa, mas o visitante dos últimos 10, todos tiveram pelo menos 2 gols. Então, sinceramente, entre as 3 opções que nós temos hoje, eu acho que essa é a mais tranquila para 2 gols na partida. Próximo jogo, aí começa a ficar mais complicado. Nós temos Coritiba e Bahia, né? Não é um jogo que eu considero tão fácil, mas também é uma boa oportunidade. Nós temos aqui os últimos jogos, pelo menos, né, das duas equipes. Se for contabilizar os últimos 5 jogos no geral, mesmo contra equipes mais difíceis ou, né, equipes mais tranquilas, a gente tem pelo menos 2 gols, uma média aí de 80%, porque dos últimos 5 das duas equipes, nós tivemos pelo menos os 2 gols aí, né, que nós queremos para essa partida. Se aumentar um pouquinho, né, o número ele praticamente mantém, certo? Dos últimos 10, 8 tiveram pelo menos 2 gols do Coritiba, certo? Nos jogos do Coritiba. Então mantém a média de 80%. E nos jogos, né, do Bahia, a média cai um pouquinho a mais aí, cai para 70%, mas ainda assim eu gosto, tá? Gosto bastante. Claro que são duas equipes aí que não vêm tão bem no campeonato, e a gente pode ver que o Coritiba, quando tem jogos com mais gols, assim, né,
geralmente é derrota, é contra equipes mais fortes, geralmente marca apenas um golzinho. Nós podemos ver aqui um 5-1 contra o Grêmio, 4-1 contra o Botafogo, 3-1 contra o Corinthians, aliás, 2 ali, aqui, né, foi 3-2 contra o Flamengo, se não me engano esse jogo foi de virada, inclusive, né, e 3-1 contra o Fortaleza. Geralmente toma bastante gols, né? O Bahia não é um time que marca tanto assim, mas eu acredito que cada equipe marcando seu golzinho a gente sai muito feliz nessa partida. Beleza? Próximo jogo, Bragantino contra o Grêmio. Esse jogo eu gosto particularmente, mas algo me preocupou, tá? Algo me preocupou. O que foi que me preocupou? Se a gente for pegar os jogos entre as duas equipes na casa do Bragantino, nós temos 3 encontros. Em 98, que o Bragantino nem era da Red Bull ainda, né? Provavelmente. Em 2021 tem 2 jogos também. Os 3 jogos aqui na casa do Bragantino foram apenas 1-0. Isso me preocupa porque tem equipes, principalmente no brasileiro, que tem um histórico entre si e elas costumam respeitar esse histórico, certo? Exemplo, Ceará e São Paulo. São Paulo agora na primeira divisão, Ceará na segunda e tal, mas quando o Ceará estava na primeira, eu lembro que eu analisei 2 jogos na mesma temporada entre as equipes e os 2 jogos eu acreditava em 1-1, porque o histórico deles cara, impressionante. 80%, 70% dos jogos entre eles foi com placar de 1-1. É incrível. E as 2 partidas que eu analisei, se eu não me engano, foi 1-1, ou uma delas foi 2-1, uma coisa assim. Né? Mas respeita muito o histórico, né? E os times brasileiros têm isso. Mas, de qualquer forma, se a gente for pegar os jogos aqui das 2 equipes, o Bragantino, ele tem alguns jogos aqui que não são do brasileiro, e aí não é o time Bragantino mesmo que a gente está acostumado. Por exemplo, esse jogo aqui contra Piracicaba, contra o Primavera, contra o Oeste, né? Então fica um pouco difícil, porque às vezes tem aqueles jogos ali de 1-0 e a gente fica com aquilo na cabeça, mas se você for ver, não foi do Brasileirão. Né? Por exemplo, os últimos 10 jogos aqui do Bragantino, claro que pega alguns jogos fora, alguns jogos em casa, nós temos aqui 1-0, mas era nesse campeonato, que era a Copa Paulista, né? Aí tem aqui contra o Piracicaba, 1-0 também, mas era essa Copa Paulista. Aí tem esse 0-0 que realmente foi no Brasileiro, mas é contra o Cruzeiro que está realmente bem difícil nessa temporada. E aí nós temos o Grêmio, que mantém essa média de 2 gols também, né? 80% dos seus jogos tem pelo menos 2 gols. Então, entre as 3 opções, eu acredito que essa entre Bragantino e Grêmio seja a mais difícil. Os 3 jogos, né, que eu selecionei aqui são para 2 gols na partida, certo? Ou seja, over o MFT, beleza? Mas o Koji, eu acredito que é bem tranquilo, uma média muito legal entre as equipes. Coritiba e Bahia, apesar de ser 2 equipes aí que não vêm muito bem no campeonato, a gente viu que a média delas, né, o histórico das equipes ali é bem legal para over MFT, inclusive o over MFT tá junto aqui, ó. E o Bragantino e Grêmio foi o que mais me deixou assim um pé atrás pelo histórico entre eles na casa do Bragantino e tal, mas eu acredito que vai ser um bom jogo sim. O Grêmio, né, não vem uma sequência tão boa, principalmente fora de casa, né, ou melhor, fora de casa. Em casa até tem uma boa sequência, mas fora de casa a gente pode ver aqui, ó, não vence no Brasileiro. No Brasileiro não vence há 3 jogos, né? Venceu o Bahia lá por um placarzinho de 2-1, mas não tem uma bela sequência não, cara. Dos últimos 10 jogos aí, apenas 3 vitórias. Claro que conta alguns jogos aí de Copa do Brasil, mas não é uma excelente sequência. Só que a gente tem mercado de gols, né? Quando são equipes mais difíceis, que o negócio fica mais difícil ali de ter gols. Mas eu acredito que o Bragantino é uma equipe também que gosta, né, dessa trocação, e por isso 1,5 acho que é provável para essa partida, beleza? Então, pessoal, é isso. Né? Nem vou recapitular. Os 3 jogos que nós passamos aqui, Koji, Coritiba e Bragantino, 3 jogos são over 1,5 FT, 2 gols na partida, beleza? Como eu falei, o de olho no Green de amanhã, sexta-feira, que geralmente, né, sai na quinta noite, como a gente está em viagem ainda aqui, é provável que ele saia na sexta de manhã, beleza? Se você acompanha aqui, fique atento na sexta de manhã, ali pelas 9, 10 horas, que a gente vai estar disponibilizando. E sexta tem bastante oportunidades aí para você, beleza? É isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. A Sala Pro, né, o link da Sala Pro está sempre aqui na descrição. Aproveite. Na Sala Pro você tem análise exclusiva, muito mais oportunidades, né? Aqui a gente tem apenas 3 oportunidades. Na Sala Pro, às vezes você vai ter 10, às vezes 5, né? Dependendo do dia, claro.
mas são muito mais oportunidades, fora curso básico, vários benefícios, grupo VIP aí no Telegram, beleza? E o link está na descrição para você aproveitar. Como eu falei, um pouco improvisado, né? Nós estamos aqui ainda em viagem, apenas com o notebook, e para não deixar passar o de olho no green, as oportunidades, decidi fazer dessa forma mesmo. Então, volto a repetir aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, dê essa força aí pra gente, e nos vemos amanhã em mais um de olho no green ou na sexta-feira, beleza? Tamo junto, até mais.